Graça e paz, estamos de volta na nossa campanha de oração. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmão Isaías já está aqui, irmã Mirelle, sejam bem-vindos, graça e paz. Irmã Darlete, irmão Ezequias, Bruno, é isso mesmo, precisamos orar. Precisamos buscar a presença do Pai. Laurita, seja bem-vindo, Laurita. Quanto tempo, né? Glória a Deus. Glória a Deus que você está aqui também orando conosco. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, a irmã Laurita que acabou de entrar aí é lá de Minas Gerais, de um dos nossos primeiros ministérios. Glória a Deus. Irmã Adélia, seja bem-vinda. Irmã Zenaide, que bom que o povo está despertando para orar. Nosso culto pela manhã. Querido Ricardo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Esses são tempos tão preciosos, né? O Senhor nos dá o privilégio de ser ministrado por uma palavra todos os dias. Como eu tenho visto aí postagem, nosso primeiro compromisso do dia. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é? E quando se trata de buscar primeiro, é claro que não se fala de um horário, fala-se de uma escala de prioridade. Porém, buscar de manhã, buscar no primeiro momento da manhã, demonstra muito claramente esse buscar primeiro também. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero ler com você irmã Rosângela, Deus abençoe. Quero ler hoje o capítulo 4, começar o capítulo 4 aqui, quero ler até o versículo 3. E estar atento para algumas coisas muito interessantes sobre a nossa corrida, nossa campanha, a nossa jornada de oração, de clamor por uma restauração. Por uma restauração na nossa cidade. Percebemos os danos causados pelo inimigo, os danos causados pelas nossas escolhas, os danos causados, nós falamos pelo inimigo, porém, o inimigo ele só tem condições de causar danos quando há uma legalidade ou quando existem legalidades. E a primeira legalidade, a primeira porta, guarde isso, é o que o Senhor está colocando no meu espírito neste momento. A primeira legalidade para que ele comece a promover a destruição é a desobediência. Eu tenho um amigo muito querido que diz que a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Isso é muito importante lembrar. Então, quando nós vemos os danos causados, é preciso que a gente lembre que antes que o inimigo pudesse adentrar as nossas vidas, aos nossos negócios, aos nossos afazeres, os nossos dia a dia, antes de ele entrar, houve uma porta que se abriu, houve uma brecha que se abriu, e ela começa pela desobediência a Deus, a sua palavra, aos seus princípios, aos seus propósitos. Então eu quero ler com você hoje um texto que vai tratar de
talvez vai nos fazer pensar sobre como está o nosso posicionamento diante de Deus nessa batalha da restauração. E sucedeu, eu estou lendo aqui o capítulo 4 de Neemias, de 1 a 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, olha o Sambalate aí de novo, ele não desistiu. E ele está percebendo que a coisa está ficando séria. Irmã Viviane, seja bem-vinda. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Agora ele não está só com raiva, indignado, preocupado, acuado. Agora ele está ardendo em ira. Ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Guarde essa palavra. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Vamos permitir isso? Sacrificarão? Aliás, adorarão a Deus ainda? O que esses fracotes estão fazendo? Nós vamos permitir que isso aconteça? Vamos permitir que eles adorem? Estão pensando que vão acabar o muro em um dia, porque a velocidade estava indo, preocupou o inimigo. Essa é uma coisa que eu tenho falado. Às vezes ficamos tão preocupados com o que o inimigo fará, uma vez que ele deveria estar muito preocupado com o que Deus fará através de nós. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias. Estava com ele Tobias, o amonita. E o amonita disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, um pequeno animal, e tocando nesse muro, vai derrubar. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu quero o que me chamou a atenção aqui, a lição que eu gostaria de hoje nós pensássemos. Nós temos feito perguntas nesse período e eu fiquei perguntando para Deus: qual é a pergunta de hoje? Qual seria a pergunta de hoje? Interessante que esse texto, principalmente no versículo 2, muitos questionamentos são levantados pelo inimigo. Muitas questões são levantadas, muitas perguntas são feitas. E as perguntas são feitas baseadas num espírito de zombaria, num espírito escarnecedor. A verdade é que há uma tentativa de desestabilizar, de desanimar. Há uma tentativa de fazer parar. Às vezes estamos caminhando bem, mas algo começa a dizer que não vamos conseguir. Até porque, até hoje, ninguém conseguiu. Até porque, como conceber uma ideia de que possamos ver uma cidade inteira transformada?
ver um país inteiro transformado. A voz que muitas vezes vem à nossa mente, aos nossos ouvidos espirituais é: como assim vocês querendo fazer isso? Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Como assim? Que audácia é essa? Na verdade, o que o inimigo às vezes chama de audácia, o Senhor chama de fé. É interessante que, se construirmos muros de pedra, muros materiais, muros físicos e materiais, pode ser que um pequeno animal, pode ser que um pequeno toque, pode ser que um pequeno empurrão o derrube. Mas se construirmos um muro pela fé, se construirmos um muro espiritual, não há forte que derrube, não há demônio que destrua, não há espírito maligno que entre. Principalmente cuidando para que não haja brechas. E a brecha começa na desobediência. Por que estamos aqui 5 horas da manhã? Baseado num direcionamento de Deus. Baseado numa obediência. Por que você está levantando pela manhã? Eu tenho prática certeza. E eu quero que você tenha certeza disso. Eu quero que você tenha convicção disso, que não é para honrar simplesmente o pastor Amarildo, mas é em obediência a um chamado de Deus na reconstrução de muros espirituais em nossas cidades. E a pergunta hoje é: eu estou pronto para enfrentar a zombaria? Eu estou pronto para ignorar as tentativas de distrações, porque o que estava acontecendo aqui é o inimigo lançando palavras que podiam trazer dúvidas, palavras que poderiam distrair. O inimigo, antes de nos destruir, ele tenta nos distrair, porque uma vez distraídos, seremos facilmente destruídos. Isso é fato. Anote isso. Ele não está muito preocupado em nos destruir no exato momento, mas antes ele nos distrai. Antes ele faz algum barulho para que a gente distraia. Nós sabemos que foi incrível a experiência de Pedro pisar nas águas e andar sobre as águas em direção a Jesus, mas diz a palavra do Senhor que ele sentiu um vento forte sobre si. Então é preciso que nós entendamos que as distrações são lançadas. E é interessante que essa distração, muitas vezes ela é lançada diante dos nossos irmãos. Muitas vezes o que o inimigo tenta fazer é, se eu distraí-los, se eu ocupá-los entre si, eles não vão conseguir fazer nada além de si. Se eu os distrair o bastante para que eles fiquem só no seu grupo ali, tentando um proteger o outro, eles não vão conseguir proteger uma cidade inteira.
E aqui está, isso mesmo, pastor, que o Senhor nos dê discernimento do que seja as distrações que o inimigo está lançando. Ele fala assim, na presença dos irmãos, ele diz, e do exército de Samaria, ele vai dizer assim, o que fazem esses fracos judeus? O inimigo sabe que não há fraqueza em Deus, mas ele sabe que há fraqueza em nós. O que o inimigo esquece é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que ele saiba que você está ciente dessa verdade. Na verdade, ele vai dizer, nós vamos permitir que eles façam isso, nós vamos ficar quietos, ou seja, nós vamos desistir de impedi-los, nós vamos jogar a toalha e deixar que eles façam esse muro e não nos permita mais ter passagem livre pelos montões de pedra, pelos monturos, os quais eles já estão vivendo entre eles. A verdade é que eles começam a tentar distraí-los e eles falam, olha, eles ainda adorarão, eles vão sacrificar a Deus, ao Deus deles ou a Deus, porque enquanto eles estiverem distraídos, eles não conseguem adorar. Meu irmão, minha irmã, ainda que, pegando aqui a palavra que a pastora acaba de escrever, se você não ficar atento às distrações e deixar-se ser distraído pelo sarcasmo do inimigo, você não consegue adorar a Deus. Você não consegue congregar. Mas olha só, a Bíblia diz que se nos unirmos num só pensamento, num só parecer, num só propósito, o Senhor ordenará a bênção e a vida. Então, na verdade, o inimigo quer nos distrair com palavras de zombaria, palavras de sarcasmo, palavras que são instrumentos para impedimento. Eles sabem que não pode tocar na igreja de Deus. Eles sabem que não pode ir lá e impedir que eles peguem nos tijolos, que eles construam o muro. Mas eles podem distraí-los e enquanto a igreja estiver ocupada entre si, pensando se é fraca ou se é forte, a construção pode ter problemas. Ele fala, eles levantarão, vivificarão esses montões de pedra, eles transformarão o pó dessas pedras em muros, essas cinzas. Sanbalate faz essa preleção para os seus. É uma reunião do inferno. E estava com ele Tobias ali, aquele cara que estava ao lado dele. E porque assim como nós falamos já que para construir o muro precisamos de obediência, precisamos de comunhão, precisamos de companheirismo, precisamos de respeito. Tobias estava sempre ao lado de Sanbalate. Tobias então pega a palavra e diz que eles saibam que ainda que eles edifiquem, isso não vai dar em nada porque vai ser muito fraco.
eles não conseguirão fazer algo que prevaleça. Eles não conseguirão não conseguirão construir algo que nos impeça de invadir. Porém, nós sabemos que o muro não estava sendo construído simplesmente por vontade humana, por vontade de homem, mas porque havia um direcionamento e o poder de Deus estava ali. Mas então ele diz assim, ainda que edifique, virá uma raposa e derrubará facilmente o muro de pedra. De pedra, de material, pode até derrubar, mas espiritual jamais. E o muro que estamos construindo nessa campanha, ele é espiritual. E a pergunta hoje é: eu estou pronto para ignorar as tentativas de distrações? Eu estou pronto a vencer essas tentativas, essas palavras que o inimigo lança para tentar nos distrair, porque enquanto estivermos preocupados e ocupados com o que ele diz, com a zombaria do inimigo, nós estaremos parados, porque a ideia da distração é nos fazer perder o foco, perder o alvo. E Paulo já disse que nós precisamos aprender a ignorar as coisas que para trás ficam. Precisamos ignorar as coisas que estão sendo lançadas sobre nós, sobre as nossas costas, as coisas que para trás ficam, e prosseguirmos para o alvo, prosseguirmos conscientemente, prosseguir de forma convicta, prosseguir focados no alvo que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Não é qualquer pedra, é a rocha, é o refúgio. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Nós sabemos que não são dos montes que vem o nosso socorro, mas vem do Senhor. Portanto, que eu e você possamos aprender a discernir o nosso tempo, possamos entender que diante de tudo isso nós precisamos nos preparar, estar convictos de que estamos dispostos e preparados a ignorar as tentativas de distrações. Porque não se engane, meu irmão, não se engane. O inimigo, ele tenta nos distrair. Alguém vai chegar para você e dizer: Deus não vai salvar todo mundo. Então você não precisa nem tentar salvar a sua cidade inteira, porque muitos deles vão para o inferno mesmo. Não, a Bíblia vai dizer que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos manda, nos ordena a pregar em todo lugar a todos os homens, para que todos conheçam, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E crer só é possível se ouvir a palavra. E só é possível ouvir a palavra se houver quem pregue a palavra. E só é possível pregar a palavra
se formos enviados. E isso nós temos certeza. A igreja é enviada a esse mundo, é plantada nesse mundo para pregar as boas novas de salvação, para construir muros espirituais de proteção. Então estejamos preparados. As distrações podem estar acontecendo hoje mesmo, agora mesmo, nessa semana, durante a campanha, aconteceram antes da campanha e acontecerão após a campanha. Porque o inimigo não desiste. Já não é a primeira vez que Sanbalate e Tobias tentam interferir. Não será a última e nós veremos isso. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a se preparar para ser capaz de ignorar as tentativas de distrações que o inimigo lançará sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é promessa de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor, nós glorificamos, ó Deus, o teu nome e te louvamos, te adoramos pela tua presença em nossas vidas. E, ó Deus, sabemos que o inimigo tenta nos distrair para que possa nos destruir. Então, Deus, que nós tenhamos discernimento no nosso tempo, que nós sejamos capazes de olhar para a tua palavra, de crer no Senhor e de lembrar que enquanto somos distraídos pelo inimigo, há muita gente andando sobre escombros, há muita gente vivendo vulneravelmente diante, ó Deus, das intempéries do tempo e do inimigo. Pai, no nome de Jesus, que nós sejamos capazes de ignorar as tentativas de distrações que vêm do inferno e prosseguir na construção de muros espirituais, de fechar portas de legalidades ao inimigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, nós queremos nesta manhã abençoar as cidades aqui representadas. Estamos vendo aqui várias cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Rondônia, de outros lugares do país. Deus, pessoas que estão nos vendo até mesmo fora do país. Pai, no nome de Jesus, seja onde quer que essa pessoa esteja, que ela seja instrumento de restauração na sua cidade, que ela seja um instrumento de o início de uma grande e poderosa obra do Senhor na vida da igreja e da cidade onde a igreja está plantada. Pai, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por cada pessoa que tem, ó Deus, participado da nossa live, que tem orado conosco nesse momento ao vivo e em outros momentos quando essa live estiver gravada à disposição de cada um. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa campanha, de estar juntos clamando o Senhor, e que o Senhor fortaleça os teus filhos para que sejam capazes realmente de ignorar as palavras que tentam nos distrair, as flechas lançadas, os dardos inflamados do maligno. Nós oramos agradecidos e confiados, ó Deus, na força e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado a você que está participando da live, você que participou, você que chegou agora, a live vai ficar gravada, continue orando ao Senhor, continue buscando a presença do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.